mobilidade urbana está passando por uma transformação silenciosa e, ao mesmo tempo, acelerada nas grandes e médias cidades brasileiras. Com o aumento da busca por alternativas ao transporte tradicional, os veículos leves, elétricos e individuais vêm ganhando espaço. E é nesse cenário que os chamados autopropelidos, como são denominados os meios de transporte com até 32 km por hora, surgem como uma solução prática e sustentável, alinhada aos desafios do nosso tempo. Em 2023, a Resolução 996 do CONTRAN trouxe um marco regulatório importante para o setor, definindo critérios técnicos e de circulação para ciclomotores, bicicletas elétricas e autopropelidos. Apesar de ser um avanço, à medida que vai fazer 2 anos agora em junho, ainda enfrenta entraves como a falta de fiscalização e a ausência de infraestrutura adequada. Eu sou uma entusiasta da micromobilidade e vou conversar sobre esse assunto com o Bernardo Omar, fundador da BI, que é um autopropelido, não é isso mesmo? Como é que começou essa ideia da BI? Então, a BI nasceu de uma visualização daqueles patinetes que existiam na cidade de locação, né? A época era 2019, a gente já era uma marca de motocicleta. É importante falar que a BI já existe há bastante tempo, mas como marca de motocicleta. E aí a gente olhou para esse cenário de micromobilidade, que vamos dizer que é um degrauzinho abaixo ali, e resolvemos trazer soluções voltadas para a micromobilidade, só que com toda a expertise que a gente tinha na área de motocicleta. Foi assim que essa BI, que todos conhecem hoje, nasceu. Mas explica essa história de autopropelido. O que é um autopropelido? Eu falei aqui que são os veículos até 32 km por hora, mas fala um pouquinho sobre isso. O autopropelido, ele na verdade, ele nasceu, a legislação trouxe isso para ser um veículo pequeno, voltado para distâncias curtas e que facilite o uso da população sem precisar de carteira de habilitação. É como se fosse uma solução de micromobilidade nova, que isso tem pouco tempo que existe, né? Que hoje se assemelha às bicicletas elétricas, aqueles próprios patinetes, hoje que ainda tem também de locação. Então, o autopropelido basicamente é esse veículo pequeno, limitado até 32 km por hora, focado em micromobilidade urbana. E o que a BI tem de diferente? Então, o diferencial da BI é que ela eleva a micromobilidade para outro patamar. Porque tudo que a gente faz na BI é pensado em ir além da micromobilidade. É você levar junto com você seu filho, seu pet, seus objetos, né? E com conforto. Então, ser o seu veículo de verdade mesmo. Você não vai mais precisar de carro, vai ter um veículo muito versátil. Mas como é que vocês fazem isso? Com os acessórios? Exatamente. Todos os acessórios são pensados já no desenvolvimento do produto. Todos são plug and play. E com isso você atende vários públicos e várias necessidades dentro dessa questão de micromobilidade e curtas distâncias. Tá, mas quando vocês criaram a BI, quando você pensou, né? Você já era uma marca de motocicleta, já existia, e aí você foi pensar em fazer um autopropelido. Quando foi isso e qual foi o problema que você pensou em sanar? Então, a gente já era uma marca de motocicleta já desde 2000, né? Em 2019, quando a gente focou nessa área de micromobilidade, a ideia era, vamos elevar o ato de simplesmente se locomover, né? A gente queria algo que fosse além, que trouxesse conforto e mudasse um pouco a forma de ir e vir no cenário urbano, né? Você é um empresário, mas você também é uma referência em micromobilidade. Mês que vem vai fazer 2 anos da lei do CONTRAN, da resolução do CONTRAN 996. O que mudou para vocês? Olha, o mais importante da legislação foi segurança jurídica, né? Segurança jurídica tanto para os usuários quanto para as empresas, né? Hoje, o que é legal é que a gente pode ver que as adequações dos veículos, as fábricas, todos estão trazendo os veículos já adequados, né, com base na nova legislação. A legislação é muito clara, eu acho que o CONTRAN deu um passo muito importante. Explica um pouquinho da legislação também, já que você também é um especialista em micromobilidade. Então, a legislação, ela trouxe segurança jurídica e deixou claro o que é o autopropelido. Importante lembrar que essa legislação ela equiparou as bicicletas elétricas aos autopropelidos. Então hoje não importa mais
a questão do pedal, ou a questão se você tem um acelerador ou não. Na verdade, tanto a bicicleta elétrica quanto o autopropelido hoje são veículos que têm uma potência limitada de até 1000 watts e velocidade também limitada de até 32 km por hora. Por que 32 km por hora? Porque entende-se que é uma velocidade que você, numa bicicleta normal, você também atinge. As pessoas, você pedala um pouquinho mais forte, você chega até 32 km por hora. Então, utilizou-se essa métrica também para os autopropelidos. Entende-se que é uma velocidade ainda controlável para você andar dentro dos centros urbanos, né? Importante, são veículos pequenos. O autopropelido é para ser um veículo pequeno que ocupe pouco espaço urbano, porque ele é focado em micromobilidade. E, além disso, né, ele, na nova legislação, é permitido o uso das cadeirinhas, do garupa, você levar alguns objetos, que na legislação anterior isso era meio nebuloso, não havia bem as especificações, não tinha a questão da velocidade, foi muito importante também, né, que deixa o veículo mais seguro. Então, acho que foi um excelente passo do CONTRAN. Inclusive, essa legislação brasileira que o CONTRAN criou já está sendo usada de base. A gente tem empresa lá também em Portugal, a BIT está presente lá, essa discussão está acontecendo lá. E essa legislação do CONTRAN, inclusive, está sendo muito utilizada lá para questões de regulamentação que estão pretendendo lá também. Então, foi bem de vanguarda isso. Pois é de vanguarda, o Brasil criando uma legislação para a micromobilidade. Agora, por que se falou tão pouco sobre isso nesses últimos 2 anos? Eu acho que, na verdade, não há interesse. A micromobilidade, essas coisas da cidade ainda são meio colocadas de lado, não se leva tão a sério isso ainda. Mas eu acho que vai mudar em breve, porque assim, micromobilidade é uma coisa que está acontecendo em todas as grandes cidades do mundo, é uma necessidade. As cidades inteligentes, elas precisam avançar e precisam criar maiores regulações, infraestrutura, normas, porque acho que todo mundo precisa de clareza e segurança jurídica para se locomover em grandes cidades hoje, né? Pois é. E aí a gente tem uma legislação, mas a gente não tem nas grandes cidades uma boa infraestrutura para circular com os autopropelidos. Como é que faz isso? Você estava me explicando, quando a gente conversou antes, que também tem, na legislação, ela também fala sobre ruas, né? Quando não tem ciclovia, quando não tem estrutura. Explica um pouco sobre isso. Sim, os autopropelidos, as bicicletas elétricas, elas podem andar em ruas de até 40 km por hora, porque sabe-se que não é todo lugar que vai ter ciclovia e ciclofaixa, né? E ainda assim a gente sabe que falta muita ciclovia e ciclofaixa, falta fiscalização, sinalização, conhecimento tanto das pessoas, tanto dos pedestres, né? E das pessoas mesmo que estão conduzindo seus veículos. Infelizmente, ciclovia, a gente tem uma mania de chamar, na legislação, o pessoal costuma chamar de vias segregadas. Eu não gosto dessa nomenclatura, pelo contrário, eu acho que são vias agregadas, porque elas são agregadas ao trânsito, sim. Ciclovia é assunto de trânsito, não é um lugar que é só para lazer, pode-se fazer tudo. Então, falta muito ainda discutir muito sobre o tema, falta trazer muita legislação, muita clareza, mas, infelizmente, ainda temos muito que aprender com alguns países que já estão andando para frente nisso, né? A gente conhece Holanda, Luxemburgo, esses lugares, você tem muita legislação, muitos critérios de ciclovia que funcionam. A própria China, né? Até porque o autopropelido é uma coisa que o chinês já usa há muito tempo e usa muito bem. Então, eu acredito que é um desafio que o Brasil ainda precisa evoluir muito, mas ele vai ser obrigado, porque, como eu falei, isso é uma tendência natural de todas as grandes cidades do mundo. Mas isso atrapalha, no sentido de que as pessoas, como não sabem que existe essa lei, não sabem como funciona também a própria locomoção, começam, não, mas é ruim porque é perigoso, aumenta o número de acidentes. Isso é um desafio para vocês, né? Sim, sem dúvida. Atrapalha bastante. Até porque eu acho que todo mundo precisa entender a solução, como ela funciona, entender que até ela estar 100% implementada, a gente vai passar por uma fase de entendimento, de construção. Eu gosto de brincar que é como se a gente estivesse na época que existiam as charretes,
e vieram os carros, né? Na época que chegaram... Deve ter sido um caos, né? Caos, exatamente, né? Quem imagina, naquela época o pessoal falava, não, isso é muito perigoso, vamos manter as charretes, porque é melhor, porque andam mais devagar e tal, mas não é bem assim. Então, assim, micromobilidade, ela ajuda muito e ela é é importante a gente falar que a micromobilidade, ela é sustentabilidade. É igual a sustentabilidade. Porque cada vez que uma pessoa está usando um veículo de micromobilidade, ela está dando espaço para alguém que mora mais longe no transporte público, ela está tirando um veículo, um carro, um automóvel da rua, né? Ela está gerando menos impacto urbano nas infraestruturas, né? Porque não sei se as pessoas sabem, mas carro, ônibus, eles geram muito mais manutenção nas ruas, né? Ela gera buraco, quebra meio fio, etc. Parece que não, mas existe um custo envolvido aí, fora a poluição que esses veículos geram mais, né? Então, a micromobilidade, ela não deixa de ser uma forma sustentável de se viver dentro das grandes cidades, principalmente dos principais centros urbanos. E a gente fala de falta de infraestrutura, mas a gente também bate com outro problema, que é a falta de fiscalização, que também atinge vocês, né? Queria também que você falasse sobre isso. Eu acho que esse, hoje, é o maior problema, porque não há uma fiscalização, não há uma orientação. Você passa, por exemplo, na ciclovia da Orla do Rio de Janeiro, não tem nem placas de velocidade, para as pessoas saberem qual é a velocidade que você anda ali, né? Então, a fiscalização é muito importante. Não adianta falar só em regras se não houver a fiscalização. E eu digo mais, é uma fiscalização bem simples, porque sabe aquele guardinha que fica ali, que apita, que reclama, que avisa? Isso não tem mais em lugar nenhum. E isso funciona muito. Principalmente para veículos assim, que você está escutando tudo, bicicleta, motocicleta, ciclomotores, autopropelidos. Você escuta o guarda vem, o guarda vai lá e reclama para você e tal. Isso pode parecer que não, mas funciona muito. Isso em ciclovias, por exemplo, já ia ajudar bastante essa bagunça que às vezes fica. Sim, fica. Realmente a gente vê, porque as pessoas não respeitam e aí elas também não entendem. Mas eu fico pensando também, como é que fiscaliza se você não tem placa, se você não consegue colocar ali uma indicação de quem a pessoa é? Porque a gente sabe que a gente só fiscaliza se a gente consegue punir. E aí, a Bi não tem placa. Como é que funcionaria? Da mesma forma que funciona a fiscalização de lixo, por exemplo, que hoje acontece, né? Você está passeando com o seu cachorrinho, se ele fizer uma sujeira no canteiro, no chão, se um guarda municipal ou algum agente te surpreender naquele momento, ele vai te pedir teu CPF, teu RG e tal, e ele consegue aplicar uma multa ali naquele mesmo momento. A mesma coisa poderia acontecer também para esse tipo de veículo. Mas ainda antes dessa multa, vamos dizer assim, aquela famosa admoestação verbal, o apito, aquela coisa, ninguém quer ser chamado a atenção. A verdade é essa. Então, se você está parando ali, você está numa velocidade mais alta na ciclovia, você passa por um guarda, o guarda um apito, entra na sua frente, te para, vai te dar algum tipo de advertência verbal, isso já ajuda muito. Pode parecer que não, mas ajuda muito e isso vai deixando aquele trânsito ali cada vez mais civilizado. A gente precisa voltar com isso. Você percebe que mesmo os seus usuários, mesmo os seus consumidores não conhecem a resolução do CONTRAN? Os nossos usuários acabam conhecendo... Talvez os novos. Os novos. A legislação é nova, a gente já vendia antes disso, antes de ter essa legislação. Então, acredito que de 2023, todos que estão comprando estão conhecendo a legislação porque é informada. Eles recebem, inclusive, uma plaquinha que a gente coloca no veículo, indicando qual é a resolução, que ampara aquele veículo e tal. Mas, ainda assim, a maioria também não conhece bem as diferenças, a forma de uso, porque a legislação ela fala não só do veículo, ela fala também das formas de uso do veículo, né? Então, realmente, falta divulgar mais isso. E a própria imprensa, os próprios meios de informação não divulgam da forma correta. Às vezes a gente vê que tem uns errinhos. Falta aprofundar um pouco mais esse tema e divulgar melhor. O que você acha de mais importante, então, da forma de uso que a legislação traz? Eu acho que o mais importante é o uso em ciclovias e ciclofaixas, né? Respeitando o limite daquela ciclovia e ciclofaixa. É importante lembrar que assim, o veículo ele pode chegar até 32 km por hora.
Porém, as ciclovias e ciclofaixas, normalmente, elas têm velocidades abaixo disso. Então, normalmente, 20, 25 km por hora é a velocidade de uma ciclovia e ciclofaixa, então você tem que seguir aquela velocidade ali. Só que você precisa que nessas ciclovias tenha lá as placas de velocidade, né? Tudo direitinho também para a gente conseguir manter uma certa civilidade dentro dessas áreas, dessas infraestruturas. A gente tem uma questão também que as bis, elas funcionam muito mais nos grandes centros urbanos porque eles têm mais estrutura para isso. Por outro lado, grandes centros urbanos também têm mais violência. Como é que vocês lidam com isso, né? A pessoa compra uma bi, quer estacionar ali em algum lugar, mas fica preocupada com a violência. Como é que vocês fazem para garantir que ela tenha mais segurança ali no veículo dela? Ou vocês fazem seguro? Como é que é? Todos eles têm seguros, nossos veículos têm seguro que você pode contratar. Eles têm um sistema de segurança muito mais próximo dos automóveis do que de bicicletas, né? Então, eles são mais seguros, porque ele tem o motor tranco, não funciona quando você coloca o segredo e tal. E você falou de um ponto importante, que é o estacionar o veículo, né? Como eu falei, que o autopropelido é um veículo pequeno. Ele foi concebido para ser um veículo pequeno e ocupar pouco espaço. E a gente também tem que ter uma consciência na hora de estacionar, não é colocar em qualquer lugar, né? Então, e falta também lugares apropriados, né, para você poder estacionar o seu autopropelido da melhor forma possível. Mas, respondendo a pergunta sobre segurança, infelizmente, é uma coisa que assola as grandes cidades. Graças a Deus, o autopropelido é um veículo que é pouquíssimo visado, porque ele é difícil de alguém usar ele para roubo ou para desmontar peças e tal. Então, ainda é uma boa solução, porque não é tão visado quanto motocicletas, por exemplo. O que você diria para um consumidor que está indeciso? Como é que você convenceria ele a comprar uma bi? A primeira coisa que eu digo é o seguinte: qual é o seu trajeto? O que você faz perto de onde você mora? Porque as pessoas normalmente elas pensam assim: eu trabalho próximo, né? Então vou comprar esse veículo para ir para o trabalho e tal, mas eu que trabalho longe não vou precisar de um veículo desse. Não é verdade, porque você sempre tem afazeres em volta de onde você mora. Você precisa ir na padaria, você precisa resolver problemas, você precisa utilizar de alguma maneira o entorno da sua região, né? E esses veículos, eles mudam a sua vida depois que você tem. E só tendo para entender. Muda porque fica fácil de ir nos lugares, você perde a preguiça de ir para os lugares, você leva os seus objetos. Então, o que eu indico, na verdade, para essas pessoas vem fazer um test drive e entender o que é a micromobilidade com um veículo com autopropelido da bi, por exemplo. E sempre pensando que é sustentável, né? É mais sustentável. A gente tem no Rio de Janeiro talvez um pouco menos, mas em outras cidades as pessoas fazem tudo de carro, até pequenas distâncias de carro, né? Como é que a gente precisa mudar essa nossa mentalidade? Mas acredito, vendo seus números, que essa mentalidade tem mudado, né? Vocês alavancaram bastante as vendas nos últimos 2 anos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a gente tem crescido bastante, não só no Rio, né? A gente vende para o Brasil todo. As nossas presenças físicas das nossas unidades são em Rio e São Paulo. São Paulo até uma questão engraçada, né? Que você deu exemplo aí de ir de carro para tudo, padaria. São Paulo é uma coisa impressionante. Eu gosto de brincar, é aquela cultura carrocrata, né? Que a gente chama. Mas a gente tem mudado isso. Então, aquela coisa de tirar o carro para ir na padaria com uma bi, isso se torna cool. É legal, é bacana, é prático, prazeroso, né? Então, tem mudado isso, a gente tem conseguido mudar, a gente tem conseguido, é o que eu falo, a gente diz que a nossa missão é proporcionar uma nova experiência de viver, e é impressionante quando você vem para a micromobilidade realmente ter um veículo desse, você vê que era uma vida que você não conhecia. Tudo fica mais fácil, mais simples, você não quer outra coisa, você passa a tirar bem menos o carro da garagem, né? E qual é o seu maior desafio hoje? O maior desafio, acredito que seja mostrar para as pessoas o que é essa vida de autopropelido, de micromobilidade.
Ainda há preconceito, ainda existe... Aquela rixa, carrocrata, Muito, exatamente. micromobilidade. Muito, exatamente. Ainda existe isso. As pessoas ainda têm aquela coisa de que isso veio mais para atrapalhar. Por causa dessa bagunça de fiscalização, Sim. muita gente ainda acha que aquilo está mais para atrapalhar do que para ajudar. E absurdo, óbvio que não. Isso é uma solução de todas as grandes cidades do mundo. Não tem uma grande cidade do mundo que não esteja aplicando micromobilidade na sua infraestrutura. Então, acho que o maior desafio é esse, é conscientizar as pessoas e as pessoas entenderem o que é essa solução e como que ela funciona. Até porque muita gente usa como se fosse moto também, né? E esse é um problema. Exatamente. A questão da falta de fiscalização. Exatamente. Mas isso eu acho que com o tempo vai começar a diminuir, porque a legislação tem muito pouco tempo. Por que usam muito como moto? Porque não tinha essa legislação anterior. E aí essa falta de clareza dava espaço para as pessoas misturarem uma coisa com a outra e meio que passar despercebido, né? E não é mais o caso. Com essa legislação agora, a tendência é isso ficar cada vez mais acertadinho, as pessoas irem buscar uma autopropelida em si para aquela sua necessidade mesmo. Para terminar, qual é o seu sonho? Onde é que você quer chegar? Olha, meu sonho é fazer com que a micromobilidade ela seja um conceito como já é o da motocicleta, por exemplo. As pessoas, normalmente a motocicleta está muito atrelado à liberdade, né? As pessoas, se você falar em moto, todo mundo pensa em liberdade. E a nossa bandeira é micromobilidade. É o que a gente defende, né? Não é só a questão de ser elétrico, a questão de ser sustentável por não poluir, tudo isso é muito bacana, isso faz parte da nossa agenda, mas a principal é mobilidade, é dar mobilidade para as pessoas. E as pessoas entenderem que tem N formas de você fazer isso. E eu acredito que até num futuro próximo as bi vão estar voando, essa micromobilidade aí vai ser... I have a dream bonito agora. Sim, tô falando de algo que já é praticamente líquido e certo, vamos falar assim. Não estou falando um sonho absurdo. Essas ciclovias vão ser aéreas e o pessoal vai estar andando com esses autopropelidos. Voadores. E está bem, bem próximo disso acontecer. Espero poder te entrevistar de novo quando isso acontecer. Realmente eu enxergo como uma vida sustentável de todas as formas, né? Porque você cuida do meio ambiente, você se cuida também, você se estressa menos, você para em qualquer lugar. Eu sou uma entusiasta de verdade, você sabe. E queria te agradecer muito por esses esclarecimentos todos e por esse seu brilho no olho que você tem. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Mariana. Obrigado.